As sociedades têm distintos níveis de tolerância frente ao discurso que abusa da liberdade de expressão. O artigo que foi selecionado para mim poder apresentar, ele é em espanhol, é de uma revista chilena, chamada Revista Chilena de Direito. O título é La penalización de la incitación ao ódio à luz de la jurisprudência comparada, é do autor Álvaro Paulo Dias. Ele é licenciado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Los Andes e tem mestrado pela Universidade de Oxford. E o texto está dividido basicamente em 3 etapas, mas na introdução ele vai fazer um apanhado geral, tratando sobre o que para ele seria a restrição à liberdade de expressão. E também sobre qual seria o conceito para ele de proibição de hate speech, que para ele, no caso, vai ser a limitação da liberdade de expressão destinada a impedir os discursos que promoveriam a hostilidade, a discriminação ou a violência. E aí ele vai fazer uma discussão desse conceito a partir de 2 correntes, uma corrente liberal e uma corrente restritiva. E na corrente liberal ele vai citar uma espécie de princípio que seria o livre mercado das ideias, que basicamente é a aceitação de toda manifestação de discurso. E ele cita como exemplo os Estados Unidos, como país que aceita essa espécie de princípio. E aí ele diz que os discursos eles só serão proibidos nesse tipo de corrente se for comprovado o discurso de ódio ou que o discurso ele está afetando a paz social ou que está afetando a honra de uma pessoa. E existe os discursos da corrente restritiva, que basicamente são as defendidas pelo país europeu, mas aí ele faz um adendo dizendo que nem todos os países europeus são adeptos da corrente restritiva. Ele diz que há países, apesar de não citar quais, que são adeptos da corrente liberal, mas que basicamente vai primar ele não vai elevar como um direito absoluto a liberdade de expressão, como os Estados Unidos, porque no texto ele cita recorrentes vezes casos da jurisprudência dos Estados Unidos, inclusive do Ku Klux Klan em Ohio, ou um outro caso também que ocorreu em Illinois, em que na jurisprudência eles primam pela primeira emenda. E então ele vai para a segunda etapa do texto. Não, uma correção. Ele vai falar sobre como está atualmente, como estaria no Chile a época do artigo, que foi de 2011, como o Chile estaria tratando sobre a questão do discurso de ódio. E aí, no Chile, à época, existia uma lei vigente, que era a Lei 19.733, de 2001, que tratava sobre as liberdades de opinião, informação e o exercício do jornalismo. E à época também só existia um caso no Chile em que foi abordada a questão do discurso de ódio, que ocorreu na Vila Alemã, que fica a algumas horas de Santiago, em que um dos cidadãos ele estava ofendendo um líder da comunidade judaica e também distribuía flyer insultando uma senadora que tinha origem judaica. E basicamente a Corte do Chile ela adotou a corrente restritiva. Então, no caso, ela primou pela dignidade da pessoa humana em lugar da liberdade de expressão. O segundo ponto do texto ele vai tratar sobre os prós e contras de uma possível penalização do discurso de ódio a partir das correntes. E aí os temas que ele vai colocar em discussão são as liberdades de expressão, os efeitos educativos, a intimidação, a eficácia e a tolerância. E eu escolhi
para falar dos 5 pontos, os efeitos educativos, que basicamente na concepção da corrente restritiva, eles entendem que o Estado ele deve se manifestar nos casos de discurso de ódio, porque ao fazer isso, ele estaria mostrando que ele se preocupa em educar a população de que o discurso de ódio é maléfico e que não deve ocorrer. No caso dos liberais, eles já prezam pela máxima do direito penal de que seria a ultima ratio, então eles não acreditam que ao se positivar uma norma que tenha como função punir o discurso de ódio, ela tenha uma forma educativa eficaz. E aí, no terceiro ponto do texto, ele vai falar sobre quais seriam as características que uma norma de discurso de ódio ela deveria conter, caso ela, através de uma reflexão, chegasse ao consenso de que ela era necessária, quais seriam as características que ela deveria ter. E aí a primeira, ela deveria ser uma lei geral. Isso quer dizer que ela tem que ser uma lei que visa proteger a todos e não somente a grupos específicos. Que ela precisa ser precisa. Ou seja, ela tem que ter uma delimitação estrita e deve ser unívoca, de acordo com princípios da legalidade. Esse princípio da legalidade está na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E também ela precisaria ser adequada, necessária e proporcional, na medida em que você está diante a um conflito de 2 considerados direitos fundamentais, que é a liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana e da honra. E, por fim, que ela deveria prever certos, o que ele chama de umbrais de tolerância. Por quê? Muitos acontecimentos, quando são revolucionários, eles vão contra uma norma que está vigente no Estado. E aí ele considera que esses umbrais de tolerância, eles serviriam para poder quebrar os paradigmas. Só que você quebra os paradigmas de acordo com os princípios que são assegurados, da dignidade da pessoa humana e os demais. E, por fim, ele finaliza dizendo que nem a legislação vigente à época, que é a Lei 19.733, de 2001, nem um projeto de lei que existia à época e que foi aprovado em 2012, que é a atual Lei 20.609, que eles chamam de Lei Zamúdio, cumpre com as características que foram assinaladas por ele no texto anteriormente. E aí ele diz, inclusive, que teve uma revogação de um artigo porque ele não era preciso. Isso é. Graças.